verdadeiro show aqui na Faculdade ENIAC. Uma abertura mais do que especial para um evento como esse, com músicas que trazem conceitos dentro da sustentabilidade e da preservação ambiental. Que melhor maneira de você interagir com o conhecimento que a música? Sustentabilidade. Um dos assuntos mais comentados atualmente. Tão comentado que ele é motivo de debate, reuniões em todo o mundo. Mas esse mesmo assunto, ele gera uma dúvida. O que é sustentabilidade? O que vem a ser sustentabilidade? Estamos cercados de veículos de informação que nos atribuem notícias ligadas à sustentabilidade. Mas raramente eles definem o que é a sustentabilidade. E isso faz com que muitas pessoas se confundam com relação a esse tema. Muitas acham que é só a preservação da natureza. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. É um planejamento a longo prazo que tem que ser feito a partir de hoje. A sustentabilidade são ações que têm como objetivo fazer o ser humano se desenvolver explorando os recursos naturais, mas sem prejudicá-los. A grosso modo, se pode definir como simplesmente estabelecer um equilíbrio entre o ser humano e a natureza. E dentro desse conceito, a Faculdade ENIAC, através do projeto integrador, propôs aos alunos do curso de marketing a criação e organização de um evento, com orientação do professor Hubert Krause. E esse evento teve seu tema escolhido, que é o cotidiano da Polícia Ambiental de Guarulhos, assim como a sua fiscalização e proteção da fauna e da flora da cidade. Com isso, para enriquecer o conhecimento de vocês, trazer mais informações com relação ao tema, trouxemos um convidado especial, que é o Soldado Carvalho, da Polícia Ambiental de Guarulhos, e ele que trabalha no Horto Florestal da cidade e é palestrante há mais de 10 anos. Por favor, soldado. Bom dia a todos. É uma satisfação estar mais uma vez numa instituição como esta, trazendo para vocês o que nós temos com relação às questões ambientais. O que está acontecendo com o planeta com relação às questões ambientais. E eu vou tentar manter a qualidade de informação que a banda passou, né? Porque a banda ela já começou falando tudo que a gente tem que fazer sobre o meio ambiente. Se a gente seguisse só aquilo que a banda falou, a gente já mudaria o nosso comportamento com relação ao meio ambiente. Então hoje, você vê que a interatividade, ela está em todos os lugares. Ela está na nossa casa, na faculdade, no nosso trabalho e na música também. Nós damos um recado para o mundo, para o planeta, da forma que nós melhor sabemos. Quem tem habilidade para tocar, faz esse show que a banda acabou de fazer e deu um recado sobre o meio ambiente. Eu, há 10 anos como palestrante, eu vou tentar seguir o ritmo da banda para que eu possa trazer para vocês as informações necessárias para que nós realmente mudamos o nosso comportamento. Porque é só isso que falta para o ser humano. O comportamento do ser humano no planeta, ele está errado. E eu vim aqui porque pediram para eu preparar um trabalho sobre a Rio+20, que ela vai acontecer agora. Eu preparei um histórico para vocês e depois eu apresento todo esse material que está aqui na frente e explico por que eles estão assim, qual que é o trabalho da Polícia Militar Ambiental. Eu faço palestras em Caieiras, Mariporã, Franco da Rocha, Guarulhos e a Grande São Paulo. Então, a agenda nossa é lotada. Eu estou aí já algumas semanas conversando com a Andréa Chalub pela internet, mandando e-mail, para ver o que nós poderíamos fazer para trazer essas informações aqui para vocês. Só para vocês terem uma ideia, quando nós começarmos a ver o histórico
das conferências mundiais que ocorreram até hoje, até a Rio+20, uma coisa é certa: a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi criada antes de todas essas conferências. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela nasceu em 1831, ela é mais antiga do que o país do Canadá. Então, quando você ouve um profissional policial falando dentro da questão técnica dele, vocês podem ter certeza que aquela pessoa sabe o que ela está fazendo, né? Como um médico, um advogado, um engenheiro, uma pessoa de marketing. Não adianta eu querer fazer marketing que vai dar errado, né? Já fiz algumas coisas na vida. Já fui DJ das melhores casas noturnas de São Paulo. Dá meu nome lá na revista Veja. Tinha 18 anos, já faz um pouquinho de tempo. O Ayrton Senna, Xuxa ia lá, né? Só que o destino não quis que eu fosse DJ o resto da vida. Eu estou há 22 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nasci em Guarulhos, no bairro dos Pimentas. Trabalhei 11 anos aqui. Mais um do Pimenta? Trabalhei 11 anos aqui em Guarulhos como policial, fazendo a segurança das ruas. Só que por algum motivo, o destino também me levou para a Polícia Ambiental. Eu fui para a Polícia Ambiental e comecei a fazer palestras. E espero poder convencer vocês, de alguma forma, que nós precisamos mudar o nosso comportamento. Rio+20, a ONU. Hoje o representante da ONU é o Ban Ki-moon, né? Essas coisinhas a gente tem que saber porque está acontecendo agora. Você tem essas conferências mundiais que não só envolvem as questões ambientais, mas eles decidem guerras ali também, né? Os países se reúnem ali para tentar achar um consenso, um bom senso, um denominador comum, para que o ser humano no planeta tenha a sua vida melhor. Eu sei que já está passando um filme na cabeça de vocês, né? E na minha também passa todo dia. E infelizmente a vida do ser humano, ela não está melhorando. Qualidade de vida é bem diferente do que aquilo que nós imaginamos, né? É bem diferente. Próximo. Essas são as principais conferências aí que ocorreram durante o período aí da humanidade, desde que se fez a primeira. Esse Clube de Roma, em alguns lugares, eles não consideram muito a conferência, porque foi um grupo seleto de pessoas, eu vou passar um por vez depois. Eles se encontraram lá na Itália, tá? Para fazer uma reunião entre eles lá, como que poderia fazer para se melhorar as questões ambientais. 1968, 1972, vocês já começam a ver mais isso daí nos livros, que foi a de Estocolmo. 1987, relatório de Brundtland. Eu vou explicar na frente quem é Brundtland. É uma mulher. 1992, nasce a Agenda 21, vou explicar na frente. Rio+10, Joanesburgo, e Rio+20, 2012, agora no meio do ano. Por que +10 e +20? É o tempo que aconteceu uma e aconteceu a próxima. Não é mais 20 países, mais 10 países. São 10 anos se passaram, 20 anos se passaram. Por isso que é denominada como Rio+20. Próximo. Uma explicação rápida aí sobre elas, né? Uma reunião de pessoas de relativa importância, cientistas, prêmio Nobel da Paz, né? Economistas, políticos, e eles criaram um relatório lá, Os Limites do Crescimento. Eles contrataram lá os alunos da faculdade de Massachusetts, nos Estados Unidos, tá? Para poder fazer esse relatório para eles. E eles chegaram a essa conclusão que nós tínhamos que ter lá um trabalho voltado com esse tema, os limites do crescimento. E desde lá até agora você imagina como que nós crescemos, o que foi sugado do meio ambiente, como tudo isso que está aqui, para que nós pudéssemos ter, entre aspas, qualidade de vida, né? Infelizmente, é bem diferente do que a gente imagina. Só volta um segundinho, por favor. Eles fizeram o quê? Olha só
que maravilha que é trabalhar com alunos de universidade, né? Lá em Massachusetts, através dos cálculos, da projeção e outras contas mais que a gente pode fazer, fizeram lá uma projeção até para 2100. O que daria para se fazer para ter o limite do crescimento? O que seria esse limite de crescimento até o ano de 2100? Foi feito pela MIT, né? Que é a abreviatura da Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Conferência de Estocolmo, de 5 a 6 de junho de 72. Essa foi a primeira, teoricamente oficial, organizada pela ONU. Relações entre o homem e o meio ambiente. Eu particularmente não gosto o meio. Ali, para mim, o correto deveria ser o meio ambiente, não o meio ambiente. O ser humano, quando ele fala do meio ambiente, ele fala como se fosse um aparelho, como se fosse alguma coisa que você usa e deixa do lado. Quando você vai precisar, você vai lá e usa. Se ele quebrar, a gente compra outro. Meio ambiente não é isso. Nós estamos embutidos nesse ambiente. E nós falamos do meio ambiente como se ele tivesse oculto na terceira pessoa, ele não fizesse parte 100% da nossa vida. Como se existisse outra definição, né, de ser humano dentro da natureza. A biologia diz, nós temos o mundo vegetal e o animal. Nós, com certeza, não somos um pé de alface, então nós somos o mundo animal. Nós fazemos parte da cadeia alimentar e de tudo isso que envolve o ser humano. Por causa da nossa, entre aspas, inteligência, né, a gente conseguiu maneiras diferentes de viver. Mas nós fazemos parte da natureza. Então, o meio ambiente, essa conotação, particularmente, eu não gosto, né? A conferência ficou marcada pela disputa do desenvolvimento zero, definido pelos países desenvolvidos, e o desenvolvimento a qualquer custo, definido pelas nações subdesenvolvidas. O que quer dizer isso? Quando fizeram essa conferência, os Estados Unidos novamente, né, com a Faculdade de Massachusetts, eles criaram um relatório, não o mesmo de Roma, outro relatório, e apresentaram nessa conferência. Vamos fazer o seguinte, esse meu relatório, já que vocês querem melhorar o meio ambiente, querem cuidar do meio ambiente, querem ter sustentabilidade, ele diz que nós podemos, olha só a solução que os Estados Unidos apresentou, nós podemos fazer com que as empresas, as indústrias, parem de produzir por um certo tempo. Se isso acontecesse, ia criar um colapso. Para quem? Para os países subdesenvolvidos. Nós precisávamos continuar progredindo, continuar desenvolvendo as nossas nações. Para os Estados Unidos, era mais conveniente, porque eles já eram potência. Mas ele ia quebrar qualquer país subdesenvolvido, porque ele queria que parasse com a indústria por um determinado período de tempo. Olha só como é difícil cuidar do meio ambiente. Como que você vai parar com uma indústria? Como que você vai parar de produzir se do outro lado tem uma coisa chamada consumo? E o consumo não para. O consumo não para. A primeira vez que se tem notícia, historicamente, aí, que eu conheço, é claro, né? Que se fez a reciclagem, que se fez a economia, foi na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque justamente aconteceu isso. As pessoas precisavam parar de trabalhar nas suas empresas para defender o seu país. E o que acontecia? A produção parou. Então eles viram que eles precisavam economizar, porque o consumo continuava, o consumo não parava. Foi o que ofereceu os Estados Unidos nessa época. Por isso que ficou conhecido como a disputa pelo desenvolvimento zero e definido pelas nações desenvolvidas. E o desenvolvimento a qualquer custo, definido pelas nações subdesenvolvidas. É difícil resolver o problema do planeta. É muito difícil. Alguma geração vai sofrer muito por causa disso. Isso não vem sendo dito
a partir de hoje, há alguns anos atrás. Faz muito tempo que as pessoas perceberam que o planeta, ele tem um fim. Que os recursos não são inesgotáveis, eles se esgotam. Tá? Qualquer um hoje pode ver isso daí com clareza. É só você olhar à sua volta e ver o que está acontecendo com o seu bairro, com a sua cidade e as notícias que a gente vê aí na televisão. Quando estava tocando a música do meio ambiente, vocês viram a seca, aquilo lá não é mais projeção, aquilo lá é fato real que já está acontecendo conosco. Relatório de Brundtland. A primeira ministra da Noruega, ela fez esse relatório e nessa época ela chefiou essa comissão sobre o meio ambiente e propôs um desenvolvimento sustentável. Foi a primeira vez que alguém criou uma definição o que é sustentável. Foi nesse relatório de Brundtland, da primeira ministra da Noruega. E foi dito que o que é sustentável? Aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades. O que é gerações futuras? O que é atender às necessidades? Vou voltar a falar para vocês. Nasci no bairro dos Pimentas, tenho 46 anos, nadei no Rio Tietê, lá no bairro dos Pimentas. Os mais novos olham para mim e falam: você é louco, meu, nadar no Rio Tietê? Mas o Rio Tietê naquela época era limpo. O Rio Tietê naquela época ali, onde está tudo invadido, que ali é uma APA, área de preservação ambiental, não pode ter nada ali, né? O governo está tentando tirar aquelas pessoas. O maior parque linear do planeta vai ser feito em São Paulo, que vai sair do Parque Ecológico do Tietê e vai passar por Mogi e vai embora. Vai ser o maior parque linear do planeta, como nós já temos a maior mata. O Brasil tem tudo de maior, falta administrar para nós, né? Falta administrar para nós. Então essas necessidades de atenderem as gerações futuras, é mais ou menos isso. Eu não consegui deixar o Rio Tietê de uma maneira que vocês pudessem usufruir do Rio Tietê, como eu usufruí. Infelizmente, a minha geração não cuidou do planeta para a geração de vocês. É isso que acontece quando a gente olha esses dizeres. O que é sustentabilidade? É a intenção de se preservar alguma coisa, porque alguém vai usar essa alguma coisa. Não é minha caneta, não é o meu caderno. É o meio ambiente. A água, o oxigênio, a camada de ozônio, os animais, eles estão aqui porque eles têm um motivo de estar. E quando nós falamos em futuras gerações, em atender às necessidades, você pode começar lá, o que é mais importante, né? Vamos fazer uma comparação com Steve Jobs ou Alexandre Fleming, né? O legado de Alexandre Fleming, quando ele criou a penicilina, a bezetacil, ele tirou da onde? De um fungus. Não foi do elefante, né, da arara azul, do micro. Então nós estamos destruindo o planeta, nós estamos perdendo a possibilidade de criar novas maneiras de você poder evitar, erradicar as doenças, né? E o outro deixou o iPad, deixou toda a tecnologia para nós. Nós temos que tentar juntar tudo isso, o que o Alexandre Fleming fez e o que o Steve Jobs fez, e transformar isso em sustentabilidade. Não só em destruição como nós estamos fazendo. Foram pessoas fantásticas na humanidade. Só que, como o Santos Dumont, você vê como a gente falha? A gente tem um brasileiro ilustre e esquece dele. O cara inventou o relógio, ele inventou o colete salva-vidas, que os Estados Unidos roubou a patente, ele inventou uma escada caracol ao contrário, ele inventou tudo que nós pudéssemos imaginar com relação à tecnologia. E até hoje a gente não reconhece ele como o inventor do avião, né? E o que aconteceu com o avião, que é uma coisa fabulosa? Usaram para fazer a guerra, para jogar uma bomba num determinado local lá no Japão, né? Então você vê, é isso que não pode acontecer. É excelente você ter os Steve Jobs, desde que a gente saiba que aquele equipamento que ele inventou seja usado de maneira sustentável também. E hoje o Brasil está entrando numa situação bem perigosa, que nós estamos progredindo, nós estamos começando a sentir
o gosto do que é ser um país de primeiro mundo de ganhar dinheiro. Então eu comprei um celular hoje, pô, tá ruim o som desse celular. Ah, joga fora, compra outro. A televisão, só tem televisão de plasma, né? LCD, é o que os países de primeiro mundo já sabem. Nós estamos começando a fazer. O que é isso? Estamos cometendo os mesmos erros. Estamos cometendo os mesmos erros dos outros países, tá? Que já são desenvolvidos. Eco 92, essa conferência aí que criou a Agenda 21, alterações climáticas, Convenção sobre Desenvolvimento da Biologia, Declaração das Florestas. Aí você vê aí países que não tem uma semente de cupuaçu, não tem uma semente de nada, e o cara quer patentear essa semente lá no país dele. Então nós temos que defender o nosso território. A biodiversidade brasileira é brasileira. Eu não gosto nem da palavra patrimônio histórico da humanidade, eu não gosto. Só que eu sou policial. Policial, ele é o quê? Legalista. O que é isso? Eu tenho que trabalhar de acordo com a lei. Mas particularmente eu não gosto. Porque quando essa geração aqui foi embora, e as gerações que estão vindo aí chegarem, será que de repente, num momento da humanidade, aquelas crianças dos Estados Unidos que vão estar no poder, as crianças do Brasil que vão estar no poder e do mundo inteiro, que vierem assumir os nossos lugares, eles não vão olhar para nós e falar, olha, os seus antepassados deixaram escrito aqui que a Amazonas é patrimônio histórico da humanidade. Não é da humanidade, gente, na minha opinião particular. Esquece do soldado aqui, na minha opinião particular. A Amazonas é nossa, a Amazonas é brasileira. A biodiversidade do Brasil é do brasileiro, é para nós usarmos. Nós não podemos deixar isso escapar de novo. Quando eu era criança, né, uma vez a moça até falou, nossa, já falou 4 vezes que você tem 46 anos, né? Falei, quando eu era criança, a professora estava fazendo uma estatística sobre produção mundial. E ela falou, olha, o Japão, ele é o maior produtor de ferro no planeta. O Japão, ele não tem uma pedrinha de bauxita para se produzir ferro. Por que nós não somos o maior produtor se tudo saia daqui? Essas falhas nossas têm que mudar. Quando vocês estiverem lá onde vocês almejam chegar, não sei, advocacia, né? Vocês querem ser engenheiros, querem ser biólogos, no marketing, não aceitem as coisas erradas que essas gerações aceitaram. Nós temos que fazer com que as coisas dêem certo, principalmente pensando numa coisa, na nação brasileira. Se a gente não pensar dessa maneira, nós nunca vamos chegar a realmente poder dominar as tecnologias. Nós perdemos, nós não temos tecnologia dentro da questão biológica, dentro das outras questões. O brasileiro é extremamente inteligente, não é pouco inteligente, é extremamente inteligente. Só que nós temos que atribuir isso para nós mesmos, não ficar ouvindo os outros falar, né? Nós temos que atribuir isso para nós. Aí se criou, não, volta um pouquinho só, por favor, a Agenda 21, só que tem uma observação. Essas conferências, elas não têm força de lei, pessoal, inacreditável. A Agenda 21, ela não tem força legal. É um documento completo, tem 40 capítulos e 4 sessões. O que acontece com as conferências? O que é uma conferência? Você vai reunir uma determinada quantidade de pessoas para se tratar de um assunto e você vai dar o seu palpite, a sua opinião, e depois você vai levar isso para o seu país, para o seu estado, para a sua faculdade, para o seu bairro. Não quer dizer que aquilo é lei, que tem que ser cumprido. Existe um ajustamento de conduta entre as nações mundiais. Existe. Só que a China é de um jeito, os Estados Unidos é de outro, o Canadá é de outro, a Europa é de uma maneira e o Brasil é de outra maneira. Então, às vezes, o que se fala lá na ONU, eu não consigo chegar aqui no Brasil e estabelecer dessa maneira, na África, né? Eu não consigo. Eu tenho que pegar alguns parâmetros dessa reunião e tentar trazer para a realidade do meu país. Mas não quer dizer que é obrigatório, não quer dizer que é lei. É uma boa ideia, só que infelizmente nem todos
acham que aquela boa ideia serve para quê? Para ele, para o país dele. Rio+10, 26 a 4 de setembro aí de 2002, Conferência Mundial também, reafirmou, né, questões da sustentabilidade. Só para vocês terem uma ideia, é o histórico que eu fiz só no começo, né, para vocês terem uma ideia das conferências, tá? E sempre fala em ação, em questão de desenvolvimento socioeconômico, cultural, tudo está envolvido, tá? Então todas essas conferências, elas discutiram essas questões que envolvem as necessidades de uma nação. Dentro de cada país, eles vão ver o que é mais viável. Mas todas essas conferências discutem isso daí, e sempre alguém leva um alerta sobre essa questão. Se vocês olharem na Rio+10, se eu não me engano foi na Rio+10, uma garotinha está lá no YouTube, ela fez uma declaração e deixou espantado todo mundo lá na conferência, né? Ela falou exatamente que vocês ensinam a gente desde criança que não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. Quando vocês crescem, vocês mostram para nós que vocês fazem tudo errado daquilo que vocês ensinaram para nós. E ela leva mais adiante o comentário dela, é muito interessante o que essa menina falou. Hoje ela já é adulta e está correndo o mundo aí fazendo palestras sobre o meio ambiente. Se vocês olharem a palestra do Al Gore, né, Uma Verdade Inconveniente, ele também mostra uma projeção do que pode acontecer com o planeta daqui a algumas décadas, alguns anos. Quando que vai acontecer isso? Ninguém sabe. Ou uma catástrofe, né? Como a banda, vamos voltar na banda de novo, falou sobre a água. A água ela é finita também. Será que o ciclo da água realmente é aquilo que nós pensamos, como a ciência define? Está cheio de lugar seco aí, né? E a água realmente já está fazendo falta. Nós temos aí a bacia amazônica, nós temos aquífero Guarani, nós temos Vale do Itajaí, no Rio Grande do Sul, que tem as maiores bacias hidrográficas do planeta. Aí você pega todo aquele dado estatístico que vocês já sabem, né? A quantidade de água nos oceanos, 90%, vamos colocar assim. 2% a água que estão nas geleiras, que estão descongelando, e 1% de água potável para nós usarmos no planeta. Então, pessoal, a quantidade de água no planeta já é finita. Quem vai fazer a dessalinização da água do oceano é quem tiver mais dinheiro. Segundo os cientistas, a próxima guerra mundial vai ser pela falta de água no planeta. Onde vocês acham que vai ser essa guerra? Se onde mais tem água é aqui na América do Sul e no Brasil, né? Se houver a próxima guerra mundial, com tanta tecnologia que nós temos, se houver a terceira e sobrar alguma coisa, a quarta nós vamos voltar a brigar com pau e pedra, porque a tecnologia está tão avançada, na área militar também, que a destruição vai ser praticamente total, né? E ficar sem iPad, ficar sem ar-condicionado, ficar sem certas coisas, a gente fica. Se acabar a energia aqui, sem problema, abre as portas, se quiser, a gente consegue fazer as coisas sem a tecnologia. Estão ouvindo aí no fundo ou não? Então dá para eu tentar fazer uma palestra, se de repente a tecnologia faltar. Mas e a água? E a comida? Se ela faltar, quem vai conseguir superar psicologicamente isso? É difícil, né? Ela é difícil. Nós vamos ter que dar um jeito. Dizem que o ser humano dá um jeito, mas não sei. A Rio+20, que vai acontecer após 20 anos aí da Eco 92. Então tem todo aquele contexto, é uma repetição, mas é assim mesmo, meu pessoal. É sempre sobre o fator econômico, fator social, fator cultural. Tudo isso envolve aí as nações, e hoje eles usam muito a palavra sustentabilidade. A questão sustentável. Aí, todas aquelas datas que vocês viram, 1968, Clube de Roma, 1972, Estocolmo, e assim vem vindo. As conferências mundiais.
Fora essas conferências mundiais, de 1968 até 72, e assim sucessivamente, nesses intervalos de tempo, os países preparam também seus relatórios, tomam as suas atitudes, ninguém fica parado nesse tempo. Se vocês olharem na internet, vocês vão encontrar uma série de reuniões mundiais paralelas a essas que são organizadas pela ONU, tá? Que são as atitudes que cada país está tomando para poder tentar diminuir o impacto que nós já causamos ao meio ambiente, que é muito grande. Aí você olha lá em 1968, né? Fala, nossa, em 1968 fizeram a primeira reunião para cuidar do planeta. Pois é, em 1949, a Polícia Ambiental já estava cuidando do planeta. É a instituição mais antiga da América do Sul em defesa do meio ambiente. Então, quando alguém pensou em fazer uma reunião, em 1949, nós já estávamos fazendo, nós já estávamos com a mão na massa. Porque o papel, a gente ouve isso toda hora, o papel é bonito, né? Você escreve o que quer, você coloca lá todas as possibilidades, probabilidades de a coisa dar certo. Mas e você fazer a coisa dar certo? Você colocar a mão na massa e fazer com que aquilo realmente funcione. A gente não consegue, nós estamos no século 21. Eu não consigo deixar de fazer o ser humano jogar papelzinho de bala no chão. Qual outro exemplo que eu vou dar? Se nem um papelzinho de bala no chão eu consigo evitar. A gente tem vergonha de pegar, né? Ninguém quer pegar papelzinho de bala no chão. Porque eu venho na faculdade, vocês estão estudando há quanto tempo, hein? Primeiro ano, segundo, terceiro, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro colegial, segundo, terceiro, ensino médio e tal. Estou na faculdade, é no mínimo 15 anos estudando, dependendo do que você for fazer, é 20 anos dentro de uma sala de aula. Você está lá no seu colégio, depois vem para a faculdade, você suja a faculdade, suja o colégio. Não, a tia limpa. Eu ainda vou fazer uma atividade de educação ambiental numa escola da seguinte forma. Eu vou tentar pedir para a direção da escola, para os professores, falar, vamos fazer o seguinte, durante uma semana, fala para as tias não limpar nada. Só para a gente ver o que vai acontecer. Né? Até quando nós vamos ter essa tia limpando as coisas para a gente? A atitude tem que ser minha. Esse papelzinho de bala, refrigerante, ou seja lá o que for, ele tem que ir direto para o lixo das minhas mãos. Não preciso esperar ninguém falar, fazer palestra, mandar ir, fazer multa. Né? A multa, o boletim de ocorrência, é uma das piores coisas que existe. Sabe por quê? É uma ferramenta da Polícia Militar, uma ferramenta estatística. Quando eu sair daqui hoje, eu vou fazer um boletim de ocorrência sobre educação ambiental. Mas normalmente quando você faz um boletim de ocorrência, o que quer dizer? Que deu alguma coisa errada. E como você faz a coisa não dar errada? Com educação. Só que essa geração minha, ela já foi muito mal educada. Então eu perdi muito com isso. Eu tenho que ir lá na raiz, lá no jardim da infância e começar de novo. Educar uma nova geração. Só que isso daí demora algumas décadas para dar certo. A geração de hoje foi a geração que não foi educada no passado. Nós somos criados dessa maneira. É cultural soltar balão, é cultural caçar, é cultural ter passarinho em casa. E eu vou vivendo assim porque eu acho que é cultural. E nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Então, desde 1949, protegendo o que eu falei para vocês, que eu gosto de mais dessa maneira de se escrever, o meu ambiente, né? Não é uma coisa que você compra numa loja. Para conhecimento de vocês, Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela é dividida em 4 batalhões. São 4 desenhos, por favor, professor. Mais um. Primeiro em São Paulo, na Avenida Rio Branco. Segundo batalhão em Birigui, dentro do Estado de São Paulo. Terceiro, Guarujá. E 4º batalhão, São José do Rio Preto, onde eu comecei minha vida na educação ambiental, na Polícia Ambiental. Então, é dividido dessa maneira o Estado de São Paulo, com relação à atuação da Polícia Militar Ambiental. São 4 batalhões. Como que nós trabalhamos? Barcos, viaturas que você consegue colocar lá na água para poder fazer um trabalho melhor.
né, para poder tirar e colocar o barco, porque senão até estraga o barco, né? Essa viatura é uma Land Rover, é um carro inglês, e do lado dela ali, não vai dar para ver, mas tem uma coisa chamada snorkel, que é o que o mergulhador usa para poder respirar melhor um pouco mais. Ali, se você entrar com a viatura até o pescoço do policial, pode entrar que não vai dar problema na viatura. Ela é preparada para isso. Tá? Aviões, helicópteros, viatura de educação ambiental e as motos. Pessoal, não tem jeito. O futuro é moto. A polícia vai ter que investir cada vez mais em policiais que saibam pilotar moto. Por quê? Simples, não tem espaço físico. Alguém aí, alguma época na humanidade, já falou que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não estão prestando atenção nisso. Estão querendo colocar 2 corpos no mesmo lugar. Não sei. Já não tem mais espaço para colocar gente. Né? E você não consegue se locomover para fazer um socorro, para atender uma ocorrência, se não for de moto. Consegue com as viaturas? Consegue aquela loucura, né? Que a gente passa que nem louco e esses caras são loucos, quase bateu no meu carro, mas estamos indo socorrer alguém. Você sempre tem que pensar isso, né? Quem será que eles estão indo ajudar? Como as ambulâncias. É uma loucura, realmente é uma loucura. Mas essa loucura é prevista também para a humanidade. Cada vez mais a gente vai viver dessa maneira aí. Como eu falei que nós somos legalistas, o artigo 225 da Constituição, ele prevê tudo, inclusive a Constituição Federal prevê esses encontros mundiais, né, que nós temos que fazer com os nossos vizinhos para poder nos entendermos melhor. E o artigo 225 fala sobre, de novo, social, econômico, ambiental, como desde a primeira conferência. Né? Esse social, econômico, ambiental, político, vocês podem colocar outros, não tem jeito, você tem que conviver com isso. Ah, mas eu não gosto da política. Não tem jeito, ela está embutida na sua vida. Ah, mas eu não gosto do econômico. Está embutido na sua vida. Não dá para você escapar disso. Quando você acha que não, você já está fazendo aquilo que está descrito ali. Social, econômico, político e ambiental. Então, o artigo 225 diz: todos têm o direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Não gosto da palavra povo, né? Parece que quem escreve não faz parte desse povo, né? Nós temos que mudar essas maneiras da gente fazer as conotações. Essencial a sadia qualidade de vida. Aí cada um dê uma boa refletida para saber o que é sadia qualidade de vida. Se não for com o meio ambiente, não existe sadia qualidade de vida. Alguma geração vai perceber isso. Impondo-se ao poder público, aí é uma lei perfeita, né? E a coletividade. Então, todo mundo tem a obrigação de cuidar do meio ambiente. O meio ambiente na lei, ele é descrito da seguinte forma: ele pertence a todo mundo, ele não pertence a ninguém. Está escrito assim, em vários livros aí que falam sobre legislação. O dever de preservá-lo, defender e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Aí volta o que estava lá na primeira conferência, nas primeiras, né? As futuras gerações. Nós temos que achar esse ponto de equilíbrio na nossa vida. Algumas crianças que estão vindo aí, elas vão sofrer muito. Se vocês fizerem um levantamento estatístico, como que está a Europa, você não consegue comprar uma bateria do celular, um celular, se você não der a velha na loja. Esses países são um pouco mais organizados que a gente. Também tem outra coisa, né? Você pega a Suíça, Suécia, Noruega, Dinamarca, que são os primeiros lá no IDH, é desse tamanho, é um país minúsculo. É fácil organizar esse metro quadrado aqui. Né? 2, 3 pessoas, ou eu sozinho com vontade, eu organizo esse espaço aqui. Mas o Brasil não é isso. O Brasil é imenso, né? Para organizar aqui é muito mais difícil do que nós imaginamos. O que faz com que a gente não consiga se organizar? A corrupção. O ser humano, ele é corrupto por natureza. É isso que nós não devemos aceitar. Já foi o tempo que a gente olhava para uma cachoeira e falava: olha, parece o véu da noiva. Já foi o tempo que cachoeira era sinônimo de meio ambiente. Hoje a gente liga a televisão, quando ouve falar cachoeira, dá até medo, né? Pessoal, aí a gente vai entrar
naquela bela slide que a banda passou, né? De algumas questões. Eu sou que nem a banda, eu só não sei tocar nada, mas já fui DJ. Eu não gosto de mostrar coisa bonitinha se está tudo errado. Para que eu vou, né? É a questão do Photoshop. Tudo é Photoshop, então vamos fazer um Photoshop na natureza também. A realidade é outra. A realidade é o slide que a banda mostrou. A realidade é esta. Nós precisamos de tecnologia, né? Os Estados Unidos, quando fez essa última guerra mundial, no primeiro ano de guerra ele gastou 90 bilhões de dólares. Dava para ter acabado com a fome mundial. Hoje a guerra dos Estados Unidos está em trilhões de dólares. Dava para ter consertado o planeta. Quem quer consertar o planeta? Eu não quero, eu quero ter poder. Eu quero ter poder. Eu não quero deixar o poder para os outros. Consertar o planeta é outra história. Infelizmente a humanidade é assim. E desde Roma, desde outros países que tentaram conquistar o mundo, Hitler e outros mais, eles subiram, se tornaram uma grande nação e caíram, até vir outra grande nação. E com certeza a Europa está quebrando, vocês veem por aí as notícias, né? Os Estados Unidos estão numa situação muito delicada, e pode ser que eles sejam os próximos países a vir um pouco mais perto da gente. Não, calma aí, você está muito em cima aí no púlpito, desce aqui, porque o cara quando está no púlpito, né, ele é eleito para ser aquela pessoa que transmite informação. Quando ele chega aqui, ele já começa a esquecer de quem está aí embaixo. As nações no mundo são assim. Então ninguém quer acabar com a fome do mundo, mas a realidade maior é essa. Eu gasto muito para se levar o homem ao espaço. Excelente, vamos levar o homem ao espaço, mas vamos levar o papelzinho de bala no cesto de lixo também. A gente vai até o espaço, mas não consegue jogar o papelzinho de bala no cesto de lixo. Que evolução que é essa? Né? Que evolução que é essa do ser humano? Aí você vê isso daqui, desse lado direito do foguete, o que é? Lixo espacial. E cada vez que um foguete desse é lançado, toda aquela parte maior dele fica no espaço, que aquilo ali é tanque de combustível. Ele vai se fragmentando, conforme ele vai entrando na estratosfera, ionosfera, ele vai se fragmentando. Vai ficar só a parte onde estão os astronautas, que às vezes é bem pequena, mas sai esse monstro aqui da Terra. Aí vira lixo espacial, tá? Aí você vê o outro lixo humano aqui, as pessoas. Aí o que é isso daqui? É a tecnologia que eles falaram na primeira conferência. O que é isso daqui? É o desenvolvimento. O que é isso daqui? É o socioeconômico que nós temos que mudar. As poluições, as pessoas vivendo de lixo, e vivem mesmo, vocês sabem disso. É isso que as conferências têm que mudar. São essas situações mundiais que nós temos que mudar. Não mudar só a minha casa. O Soldado Carvalho tem um carro bom, o Soldado Carvalho tem iPad, tem celular do BlackBerry, e tem não sei o quê. Mas e o meu vizinho, como é que está? Nós temos que pensar nisso também. Senão, aquele mal pode atacar você um dia. Nossa. O que aconteceu naquele grande tsunami, né? Acho que foi 2006, mais ou menos, não lembro. Aquela seca que a banda mostrou muito bem nos slides. Uma criança lá em Ruanda, né? Colocando água na sopa para poder se alimentar. Aí a gente gasta 90 bilhões com guerra, a gente gasta trilhões com guerra. É isso que as conferências mundiais têm que mudar. Senão não adianta a gente fazer nada se não houver o mínimo de mudança. Temos que mudar o nosso comportamento de uma maneira ou de outra. E esse carro aqui foi no Brasil. O que foi isso? Alguém sabe? Lixo espacial. Aquele lixo espacial já está caindo na Terra. Faz tempo. É que ninguém divulga, né? E um pedacinho caiu aí. Você imagina a velocidade que isso daí entra na atmosfera. Tá? Isso também é uma questão ambiental. Aí nós temos aí as consequências globais, né? Aí você tem as geleiras que vocês conhecem, Amazonas. Esse é o rio Amazonas. Quando teve a primeira grande seca do rio Amazonas, depois de lá para cá se passaram 45 anos. Depois desses 45 anos, teve essa seca. Demorou 5 anos para acontecer novamente. E as enchentes
que vocês sabem aí que acontece na história da humanidade. Qual que é o grande problema? 7 bilhões de habitantes no planeta. Nós precisamos de mais moradia e invadimos a natureza. Mais indústrias e invadimos a natureza. Mais rodoanel, mais shopping center, mais tudo. Isso daí acaba fazendo com que nós destruímos a natureza. Tá? Aí as necessidades humanas, né? Agricultura, moradia, reciclagem de água lá, nas estações de tratamento, e a pessoa compra um rancho para ter uma qualidade de vida. Primeira coisa que ela faz, destrói tudo a natureza, para ter a qualidade de vida dela. Aí as pessoas fazem tráfico de animais, mais 2 fotos. Porque o veneno da cobra dá muito dinheiro, dá mais dinheiro do que o ouro, cerca de R$110 o grama do veneno da cobra. É permitido fazer, autorizado pelo IBAMA, mas nós encontramos isso. Mas por que eu estou mostrando essa foto? É o socioeconômico. O cara não arruma emprego, ele vai procurar alternativa. São as gerações que não foram dadas oportunidade, o cara acabou nisso. Não adianta ir na Cracolândia e bater em todo mundo, prender todo mundo. São seres humanos que estão lá. Nós falhamos, por isso que eles estão lá. Se nós não tivéssemos falhado, nós que eu falo é a humanidade. Eles não estariam lá na Cracolândia como essa pessoa não estaria fazendo tráfico. Próximo. Maletas para fazer transporte, também o econômico, o social. O cara se desespera e ele acaba partindo para esse lado aí de fazer crime ambiental. Próximo. O balão cultural. Só que o balão causa isso também. Morte dos animais, queimadas. E o Albert Einstein, ele falou o seguinte: existem 2 coisas infinitas no universo. Uma é o próprio universo, a outra é a imbecilidade humana. Cada dia a gente erra toda hora. Erra, erra e erra. Principalmente quando aceita as coisas erradas. Pessoal, vou apresentar para vocês, para encerrar, 4 pessoas. Vai. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Todos foram encarregados de preservar o meio ambiente. Todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia tê-lo feito, mas ninguém o fez. Alguém zangou-se, porque o trabalho era de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazer. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia tê-lo feito. Muito obrigado.